em água. Hoje, por causa da luz, eu renasci. Que Deus existe em mim, eu descobri. E agora canto a grande alegria da paz. Sou filho da harmonia. A boa nova preciso anunciar. Cantem comigo, cantemos em louvor. Somos irmãos guiados pelo amor. A boa nova preciso anunciar. Cantem comigo, cantemos em louvor. Somos irmãos guiados pelo amor. Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa 24ª ceifa, com fraternização espírita Irmão Francisco de Assis, com a alegria renovada de recebermos muitas caras novas e revermos muitos corações que estavam distantes fisicamente, mas que retornam neste ano de muitos desafios, a começar pelo nosso palestrante, que inicialmente esse ano quase não poderíamos contar com ele em função de agendamentos, aí agora ficou internacional, aí a gente tem que ficar disputando o sujeito agora, mas os espíritos deram um jeito lá e as coisas se acertaram. Também pelo desafio da viagem, porque o tema, como já é do conhecimento de todos, Segue em Harmonia, que é a última obra da Joana, a psicografia do Divaldo, e que tem os comentários da Sueli Calda Schubert. E foram muitos testes, muitos desafios, e o Aloísio, na vinda para cá, ainda sofreu um acidente, quer dizer, camarada meio desavisado, acabou abarroando o veículo, mas só questões materiais. Mas são situações que a gente vê, que são os desafios que a gente enfrenta. E tudo isso tem um propósito, obviamente. Então, nós vamos iniciar as nossas atividades, dando as boas-vindas oficiais a todos. Lembrando que estamos recebendo as cidades de Conselheiro Lafayette, de Juiz de Fora, que ainda vai chegar, de Leopoldina, de Ubá, de Seropédica, do Rio de Janeiro. Mais alguma aí que nós não falamos?
Visconde do Rio Branco. Três Rios. Qual? Miricema. Miricema. Guiricema. É Minas? Ah, é? Mais alguma? Guarapari. Então nós estamos, obviamente, não só com as caravanas do plano material, mas a gente sabe que os espíritos nos acompanham e que há uma confraternização no mundo espiritual. Mais cedo, na movimentação aí, nessa logística de monta galpão, a ornamentação, enfim, todos os preparativos, alguns companheiros chegaram para nós e falaram: tem uma coisa diferente. E isso tudo faz parte dessa movimentação que a gente vai sentindo, né, das presenças espirituais que vão nos envolvendo, e a gente vai saindo, né, dessa psicosfera pessimista que está lá fora. A gente consegue vibrar um pouquinho mais alto e a gente tem essas percepções. Então, isso tudo é para provar para nós que vale a pena o esforço, vale a pena a dedicação, vale a pena nós estarmos enganjados nas tarefas do bem, né, que apesar das dificuldades, dos momentos de testemunhos que nós estamos atravessando, isso faz parte de um processo de aferição de valores, né, para ver se nós realmente estamos agindo conforme aquilo que nós pregamos. Então todos esses testes, do acidente do Aloísio, a possível não vinda dele, não é? Muitos contratempos que nós enfrentamos, isso tudo é para, de fato, medir o nosso empenho, o nosso esforço, e se nós estamos compromissados com Jesus nessa tarefa de renovação da terra. Então, que nós nos entreguemos nesse momento às bênçãos espirituais que nos envolvem desde cedo, que a gente se permita ampliar a nossa capacidade perceptiva, porque os espíritos estão aí nos envolvendo, os nossos entes queridos, nossos amigos espirituais que nos antecederam, e se a gente estiver sintonizado, a gente vai perceber. Então vamos orar e logo após a prece nós vamos passar para o Aloísio. Senhor Jesus, Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno, Venâncio Café, Joana de Ângeles, mentores espirituais que assistem a todos nós, responsáveis pelas cidades aqui representadas, nossos anjos guardiães. Aqui estamos iniciando a nossa 24ª ceifa, oportunidade que nos faculta, Senhor, revermos corações, estreitarmos laços, vibrarmos em prol da paz, para o nosso Brasil principalmente, que está fadado a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, mas que obviamente dependerá da nossa participação efetiva. Que nós sejamos, Senhor, teus discípulos na atualidade, a confirmar esses prognósticos para que a implantação do teu reino se instale em nossos corações. Envolva a todos os corações aqui presentes, encarnados, desencarnados. Envolva o nosso companheiro Aloísio para que ele seja o veículo fiel da tua mensagem, a abrir as comportas do nosso coração para que o nosso entendimento a respeito desse momento tão importante se consolide e que nós possamos ser aqueles com os quais tu contas efetivamente nesse processo. Guarda-nos na tua paz, que as tuas bênçãos continuem nos envolvendo em teu nome, em nome desses mensageiros amigos. Nós iniciamos a nossa 24ª ceifa. Que assim seja. Sim. Os jovens, a mocidade, estará a partir desse momento a cargo do nosso companheiro Ricardo, de Conselheiro Lafayette. Então vocês podem se dirigir lá no refeitório, que ele vai conduzir os trabalhos com vocês, tá bom? Até breve. Não, os jovens, gente. Os jovens, tem gente aí se levantando.
Cadê? É eu? Mais tarde, eu saio de filme. Eu vou chamar. Vai eu e ele agora mesmo. Né, mesmo? É eu e você. 80, né? Com a palavra, nosso querido Luiz. No meio, que aí fica se vê todo mundo, né? Acho que é mesmo. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais aqui do Ceifa, a equipe da Joana de Ângeles, possa nos inspirar para que sejamos instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um de nós aqui presente. Eu me lembro de uma vez que a gente conversava com o Zé Raul Teixeira, e aí a gente tentou convidar o Raul para participar conosco de um encontro de jovens, de uma confraternização de jovens pela Federação Espírita do nosso estado, lá do Espírito Santo. E na ocasião o Raul, com muito carinho, disse o seguinte: olha, não é que eu me sinto honrado com o convite de vocês, mas a gente tem algumas referências e eu tenho alguns compromissos que eu assumi que indisponibilizam minha agenda em alguns momentos, entre eles o carnaval. O Raul deixou claro para nós naquele momento que durante o carnaval ele teria um compromisso de uma agenda até o desencarne, né? Até a morte física, que não adiantava convidá-lo naquela data. E depois disso, nunca mais nós fizemos convite ao Raul Teixeira para ir fazer palestra para nós, ou seminário, na data do carnaval. E hoje a gente passa pela mesma situação. Existem alguns compromissos que são fixos na nossa agenda. É claro que enquanto houver interesse do outro lado, né? Então, eu me lembro que uma vez eu brincando, faz muitos anos, e aí eu já pedi até as contas. Uma vez eu falei para o Marquinhos assim: olha, o meu compromisso com o Ceifa é vitalício. Lembra disso? Não sei se vocês lembram. É vitalício. E aí, isso enquanto espírita, é um pouco complicado, porque se eu fosse materialista, seria vitalício. É como casamento, até que a morte separe. Depois que morrer, vamos ver como é que fica. Tem gente que é tão interesseiro que quer manter casado com a pessoa mesmo depois de morto. Né, o princípio é básico, até que a morte o separe. E no caso do compromisso com o Ceifa, então, vitalício aí não seria o termo, porque mesmo desencarnado, eu estarei aqui obsidiando algumas pessoas que tiverem a mediunidade. E ele fala: olha, eu estou sentindo um negócio aqui, um arrepio, uma sensação estranha aqui, parece que é o Aloísio, né? Como hoje a gente percebe a presença dos amigos aqui, né? O Cezinha naquele canto ali acenando para mim, o irmão dele, não mais na cadeira de rodas, porque agora o espírito não precisa, né? E outros amigos pelos quais nós passamos aqui, familiares de vocês, o Marquinhos lembrou muito bem, a mãe da Carmen, e outros familiares de vocês e amigos desencarnados, que estavam aqui quando encarnados e que se mantêm aqui no encontro. Então é um compromisso muito sério. Então são datas fixas na minha agenda. A não ser que o Marquinhos de Luiz, ó, esse ano nós convidamos fulano de tal, do Ceifa, da Semana Santa, então não vai dar para você vir, aí tudo bem. Mas fora isso, o compromisso é fixo. Só que eu sou meio lesado. Na minha agenda, eu não bloqueei, né? Não pesquisei quando é que seria a Semana Santa e eu perdi a noção de como seria a Semana Santa, que na minha cabeça era em abril. Era em abril. Então,
O pessoal me ligou, o pessoal da Europa, da Itália, me ligou marcando a minha ida para lá e perguntou: olha, Luiz, dia 23, 24, tá bom e tal, do dia 20 e tanto, seria do dia 21 de março, seria ontem, né, no caso, seria de ontem foi 23, não é isso? Seria do dia 24 ao dia 30. Eu disse: tá ótimo, pensei, aí, depois eu vou ver quando é que é a Semana Santa e bloqueio lá pro Ceifa. E combinamos, tá tudo certo e tal. E a final de abril o pessoal dos Estados Unidos também tá tudo certo e tal. Aí o Marquinho me liga, assim, passado mais ou menos uns 2 meses que eu já tinha combinado com o pessoal da Itália e da Suíça, o Marquinho: Luiz, tá tudo certo pro Ceifa? Claro, Marquinho, a minha agenda tá bloqueada pro Ceifa. Então é dia 24. Eu abri a agenda, falei: Jesus Cristo. Falei: Marquinhos, vai acontecer uma coisa que é absurda. Aí falei para ele: só, meu amigo, a gente entende porque da questão dos seus compromissos e tal, mas pra gente vai fazer a falta. Falei: para mim mais, que o coração ficou doído, né? E aí é interessante como que a Joana de Ângeles tem força, né? Como que a ação dela é efetiva. E eu disse pro Marquinhos ainda: Marquinhos, é complicado, porque a passagem internacional praticamente não existe transferência. Se você transfere, você perde 70% a 80% do valor. A mocinha lá vai dizer: sim, senhor, o senhor quer mudar para qual data? Você fala: tal data. O senhor vai pagar apenas uma taxa, e aí é 80% do valor da passagem. Ou seja, você perdeu a passagem. Na prática é isso que acontece. E aí, comprada pelo pessoal do Centro Espírita, né, tem toda aquela questão. O pessoal cata um pouquinho de cada um, 10 euros de cada um, para juntar para comprar a passagem para o palestrante. Lá eles pagam aluguel, a maioria dos centros paga aluguel. Aí eu falei com o Marquinhos, não é possível não. Então, tal, mas eu vou ligar para eles, mas Marquinhos, eles já compraram a passagem nessa altura do campeonato, que eles iam deixar para a última hora. Você me ligou aqui uns 2 meses atrás, não foi? Tem pouco tempo, 3 meses, nem isso. Acho que uns 2 meses. Aí eu falei: uma passagem na última hora fica caro para comprar. Então, eles já compraram essa passagem com certeza. E aí, eu estou sem graça em pedir para eles mudar a passagem. Aí, eu e o Marquinhos ficamos tristes, Marquinhos do lado de cá, do lado de lá e tal. No mesmo dia, 3 horas mais tarde, ali para meia-noite, 1h da manhã, porque por causa da questão do fuso horário, meu telefone toca: companheiro Luísio, você não sabe o que eu descobri quando eu fui comprar a passagem. Aquela data que nós combinamos é Páscoa. E Páscoa, as pessoas aqui da Europa viajam, se reúnem com a família. Então, o que acontece? O Centro Espírita vai ter uma frequência só de brasileiros. E você sabe que é nosso propósito atingir o europeu, o italiano na Itália e o suíço, né, na Suíça. Então, a gente queria fazer uma contraproposta para você. Por acaso, você aceitaria a gente antecipar em 1 semana para nós fugirmos da Páscoa? Eu disse assim: não, isso não é possível que eu estou ouvindo um negócio desse. Ela, mesmo que a passagem fique um pouco mais cara, mas a gente nem comprou por causa disso. E aí a passagem vai ficar mais barata ainda, ela disse, porque na Páscoa a passagem é mais cara. E aí a coisa arranjou. Ficou meio corrido, né? Cheguei ontem, tomei ainda com sono por causa do fuso horário, mas estamos aqui. Mas é interessante que eu percebi aí, eu vi claramente a ação da equipe da Joana de Ângeles, que tem uma ação naquela região. E o nosso contato com a Joana de Ângeles se ampliou. A gente está fazendo o estudo psicológico em regiões estratégicas. Começamos lá em Guarapari para atingir o estado, com pessoas de vários municípios. Agora vamos abrir uma turma na Flórida e estamos para abrir uma turma, fazer online com o pessoal, e por Skype com o pessoal da Suíça. Então, a Joana é uma base para mim, né? É uma das minhas pernas, em termos de espiritismo. Uma perna é Kardec, a outra perna é a Joana. Então, o entrosamento, só esse contato todos os anos, né, demonstra
o carinho que eu tenho pela Joana de Ângeles, né? E ela, muito generosa, nos socorreu. E aí o título do livro é Segue em Harmonia. De anteontem para ontem, eu tive um desdobramento durante a noite, em que eu tinha uma briga muito séria com a minha filha, Ana Luísa, minha filha caçula. E eu acordei com o coração apertado, porque, né, é ruim você... E eu tinha brigado feio com ela. Disse, minha filha, você é muito bruta. Como é que você age desse jeito e tal? E briguei. E ela argumentou, porque ela é boa de argumento, né? Ela é boa de argumento. Eu gosto assim, eu não acho legal o filho obedecer sem... Porque quando a pessoa argumenta, é porque ela está escutando. O jovem, quando você fala uma coisa e ele olha para você com cara de pastel, ele não está escutando nada que você está falando. Está entrando por aqui, saindo por aqui. É porque é obediente. Aí você fala, agora como ele é obediente? Nada. Ele não é obediente, é que ele não está escutando, ele está ignorando você. Então eu gosto quando fala, porque, você escutou. Né? E aí eu acordei com o coração apertado e falei com a Jailza, puxa, Jailza, eu fiquei... aconteceu isso e isso, sonhei desse jeito. Mas não foi sonho, foi um desdobramento, que foi muito, muito real para mim. Tanto que eu acordei... com o travesseiro molhado de lágrimas, então eu chorei mesmo, né? Então foi um desdobramento, não foi um sonho. Eu disse, não, foi um sonho, é que você, por causa da viagem, você está sensível e tal. Ainda bom, passou aquele dia eu meditando, né? E o título do livro é Harmonia. Eu tomei o banho. E quando eu estava no chuveiro, apareceu o Jordano Bruno para mim, meu guia espiritual, e falou assim, você vai fazer o seminário com o livro, apresentando o livro. E aí eu me vi falando, olhando o livro, com o livro aberto, esse livro da Joana. Aí eu falei para ele, não, Jordano, não vou usar o livro não, sabe por quê? Eu preparei, com muito carinho, os slides. Eles estão prontos, então eu não vou usar o livro. E aí passou. Aí mudei roupa, quando eu chego na sala, tá todo mundo olhando um pro outro com cara de enterro. E eu disse, o que foi que houve? Papai, Ana Luísa queimou o notebook dela e o do senhor. Eu disse, não, vocês devem estar brincadeira comigo, né? Não pode, porque todo o material da Joana tá lá no notebook. Não fez isso. Pai, fez, ela com aquela carinha toda assustada, tadinha. Acho que na verdade, a vivência foi uma premonição. Quer dizer, era a hora de eu chegar e falar, não, como é que você fez isso? E brigar, né? Mas como eu já havia sido preparado durante a noite, olha a generosidade dos benfeitores espirituais. Como eu havia sido preparado durante a noite, quando eu vi o notebook queimado, eu falei, é isso que aconteceu. Foi um déjà vu. Um déjà vu. Déjà vu é o grupo de forró. Foi um déjà vu. Foi um déjà vu, né? Então, eu vivi a cena antes para me preparar. Aí na hora eu disse, não, filha, isso aí você não fez de propósito. E ela com aquele olho grandão assim, toda assustada, né? Eu digo, você não fez de propósito, você foi... papai, eu fui tentar colocar o CD no meu, queimou o meu. Aí eu achei que era problema no meu, eu coloquei no do senhor. Era um porta-CD, um CD externo, né? Que agora é assim, né, os aparelhos. E aí eu coloquei no do senhor e queimei o do senhor também. E aí o senhor falou, papai, esse porta-CD queimou o meu a semana passada. Então é um porta-CD assassino. Eu digo, joga isso fora, porque isso é do diabo esse porta-CD. E aí então, foi o momento foi uma prova, porque é muito difícil para o palestrante ele falar de um tema que ele não pode vivenciá-lo. Para mim, é muito importante. Eu não faço um teatro aqui na frente. Eu falo de coisas que eu acredito, de verdade. Então, quando eu falo em alguma coisa, é algo que eu acredito. E que eu vivo. E se eu não vivo ainda, é claro que eu não vivo uma vida de Francisco de Assis, uma vida da Joana de Ângeles, mas eu acredito nisso. Então, falir para mim no tema que eu vou abordar é uma frustração que eu não sei se eu suportaria. Mas a história não termina aí. Estou eu indo tranquilamente, vindo para... Tudo planejado, acordei 4h30 da manhã, disse 5 horas, disse, vou almoçar no Ceifa. Eu e Vitor Hugo e Ana Luísa vamos almoçar no Ceifa. Quando entramos em Itaperuna, me veio a seguinte cena.
Ana Luísa, você colocou o cinto? Lá em Guarapari eu falei, ó, mesmo atrás tem que colocar o cinto de segurança. Aí me veio a cena assim, Ana Luísa, você colocou o cinto como eu pedi? Ela disse, coloquei, pai. O senhor também, Vitor Hugo? Tá. Então, filho, segura que pode ser que nós vamos desencarnar agora. Assim mesmo me veio a cena. Eu disse, hein, que sai pra lá, isso é coisa do diabo. Hein. Me veio a cena. E aí passou, né, aquela cena, de repente, quando eu olho o carro parado na minha frente, do nada, assim. Aí eu freiei, e o carro, o freio ABS, ele é muito bom, que ele é inteligente. E ele foi parando, pneu queimando, e aí quando faltava um tantinho assim para encostar no outro carro, ele parou. Eu disse, graças a Deus. Aí o de trás veio, pá, e aí adiantou, pá, bateu. O que faltava, ele bateu na frente. Aí eu fiquei no meio Aí eu pensei, meu Deus, e o ceifa, né? E aí a Ana Luísa perguntou, pai, que hora que é a palestra? Eu disse, 4h30. Eu disse, não, aí ficamos quietinhos. E o motorista que bateu em mim, numa calma, que eu não sei se ele era lerdo ou se ele era calmo. Porque ele dizia, eu disse, o senhor tem seguro? Ele disse, tenho, mas baixinho assim, tenho. E aí me ignorou, pegou o celular, ficou ligando, e passou 10 minutos, 15, 20, meia hora. Eu disse, moço, o senhor está com dificuldade aí? Ele disse, essas seguradoras geralmente não atendem a gente de feriado. Eu falei, eu vou dar uma ajudinha para o senhor, vou procurar no Google aqui. E aí procurei, ó, tem um número tal. Aí ele ligou para aquele número, mandaram para o outro. Eu sei que quando deu 1 hora, que nós estávamos ali parados, ele disse, a seguradora disse que, como não houve vítima, como não precisa de guincho, a gente pode ir embora e na segunda-feira o senhor procure uma oficina autorizada, faça um orçamento que ela vai tomar as providências. Aí me veio assim, mas e se ele não fez? Eu digo, mas agora não tem o que fazer, tem que confiar, né? E aí eu vim de caramba, esse tema harmonia é perigoso, hein? Segue a harmonia, e eu teria que manter a harmonia, apesar desses percalços. É importante que a gente mantenha, para mim é muito importante ser fiel ao tema. O nosso querido, acho que vocês conhecem bastante, o nosso querido Eduardo Maluf, que é um expositor fantástico, uma das vezes que nós estávamos juntos na Semana Espírita de Cataguases, eu cheguei um dia antes, por engano, eu achei que a minha palestra era na quarta e era na quinta. E na quarta era o Eduardo Maluf. Aí eu assisti a palestra dele. Como ele é muito generoso, aí ele ficou até a quinta para assistir a minha. E na palestra do Eduardo Maluf, ele contou, para quem conhece ele gosta muito de falar para as crianças. Quando ele é convidado para fazer palestra no Centro Espírita, ele, pelo menos naquela época ele dizia isso, quando tem evangelização ele falava, me deixa um tempinho para falar com as crianças. Aí o Eduardo estava indo trabalhar e de repente, ele contando, né, parou no sinal de trânsito e veio um menininho com uma flanelinha para passar no vidro, lá em Juiz de Fora. Quando ele viu o garoto, ele então abaixou, apertou o botão do vidro, o vidro fumê, né? Com isso, filme, e ele ficou quietinho, baixinho, para o menino não ver. Aí você não vai me ver, vai passar pelo meu carro e vai no outro de trás que está liberado. Aí o menino passou. O menino passou, ele achou que estava livre do menino. De repente, alguém bate no vidro. Aí ele toma um susto. Aí ele baixa o vidro e fala, professor Eduardo, você me conhece? Eu sou do Centro Espírita, o senhor fez palestra ontem falando da caridade fraternal, o senhor lembra? Diz ele, falou, olha, eu queria abrir um buraco para eu entrar. Caridade fraternal. Isso ele mesmo contando, né? Então, quer dizer, é de uma generosidade muito grande, um excelente palestrante. E uma outra ocasião na nossa casa aconteceu o seguinte, tem uma companheira na nossa casa, agora ela não está indo mais. Ela é muito brava, muito culta e muito brava, desenvolve muito o lado intelectual e desenvolve um pouco o lado afetivo, né? Então ela gosta de interromper as palestras e fazer pergunta no meio da palestra, sem autorização. Ela interrompe, assim. E ela é temperamental. Um dia desse eu fui visitar, ela disse, eu não estou para ninguém.
Eu disse, mas para mim você tá, né? Só para você, mas não tô pro espiritismo, tô com raiva do espiritismo, tô com ódio do meu anjo da guarda e estou profundamente de mal com Jesus. Eu disse, Senhor, tenha piedade. Eu disse, mas por que? Ela disse, porque esse meu anjo da guarda isso não vale nada, é um péssimo anjo da guarda. Eu já falei com Jesus que foi ele que me arranjou essa figura. Então, eu não quero papo com ele, eu agora só quero conversar com a mãe de Jesus, só Nossa Senhora, porque Jesus eu não quero saber também não. Eu falei para ela, não, minha amiga, fica tranquilo que o seu anjo da guarda não vai levar em consideração o que você está falando, senão ele vai te abandonar. Então ela é desse jeito. E aí ela interrompeu o palestrante, e o palestrante respondeu, continuou, aí ele interrompeu de novo, aí ele continuou, aí ela interrompeu pela terceira vez, quando foi pela terceira vez assim, minha senhora, quem está dando palestra aqui, sou eu ou a senhora? Não é possível um negócio desse. Assim, mas eu estou corrigindo que o senhor cometeu um erro gramatical. Disse, a senhora vai corrigir gente da sua família, agora é a hora da minha palestra. E ficou todo mundo olhando. E aí quando eu retornei, o pessoal contou a história, aí eu disse, qual é o tema da palestra? Eu disse, paciência. Então quase que acontece comigo, e não aconteceu, graças à generosidade dos benfeitores. Quase que eu perco a minha harmonia. E Joana começa, nesse livro ela faz homenagem a Francisco. Ela abre o livro com o Francisco. Então é extraordinário. Porque Francisco era uma pessoa harmônica, de uma harmonia interna extraordinária. E mostrando para nós que a harmonia, ela não está desatrelada da alegria. Existem pessoas que criticam palestrantes porque são alegres, porque brincam. Nos Estados Unidos eu fui fazer uma palestra sobre o céu e o inferno. E eu comecei a explicar, gente, demônio bate na madeira. Demônio não quer dizer do mal, é daimon, que do grego quer dizer espírito bom. Diabo quer dizer opositor. E fui explicando, brincando. No final, convidaram uma senhora, que era dirigente, e ela disse, Senhor, tende piedade dessas pessoas que não respeitam a palavra sagrada. Aí eu disse, gente, ela está fazendo uma prece para mim. Aí terminou a palestra, eu falei com o dirigente, o ano que vem provavelmente eles não vão me aceitar aqui. Eu disse, por quê? A mulher fez uma prece para mim, você viu o que ela falou? Falou, eu vi, mas fique tranquilo, porque apesar dela ser a presidente, quem manda aqui na verdade é a vice. Falei, então tá bom, porque se for ela, depender dela, não volta aqui. Então a gente tem essa noção de que para falar do evangelho tem que ser com a cara fechada, tem que ser em silêncio. Tem que ser de forma cansativa, como se Jesus agisse assim. Se a gente pegar o texto bíblico, a mensagem cristã, a mensagem de Jesus, é uma mensagem bem-humorada. Vinde a mim todos vós. Raça de víboras, ele dava uma bronca quando precisava. Até quando eu estarei convosco? Ele jogava indireta às vezes. Simão, uma pessoa deve 50, a outra deve 500. E o credor perdoou as duas. Quem ele amou mais? Aí o Simão fala, eu cá comigo. Quer dizer, primeiro assim, e Jesus conversando com o Simão, Jesus percebendo que o Simão conversava consigo mesmo. Ora, quando alguém conversa consigo mesmo é o quê? Ou ele está pensando, ou ele está louco, né? Porque, fulano, quer dizer, está ficando doido se ele falar com ele mesmo. Então, para ele falar consigo mesmo, sem estando no juízo normal, é que ele está pensando. Então, Jesus leu o pensamento de Simão, o fariseu, e falou para o Simão Pedro, e fez essa pergunta para ele. Aí o Simão fala assim, Senhor, eu cá comigo, ou seja, eu, por mim, acho que foi aquele que devia mais. Aí Jesus disse, pois é, dissestes bem. Quando eu aqui cheguei, ninguém me ofereceu a água para lavar as mãos, o óleo para ungir a minha cabeça. Esta mulher, e apontou para Maria de Magdala, a prostituta, esta mulher lava os meus pés com perfume raro. Eu digo,
os pecados dela estão perdoados. As pessoas começaram a pensar, ele valoriza as mulheres de má vida. Aí ele diz, né, que a mulher, a Maria Magdala, entra e invade o recinto e usa perfume caro e enxuga com os cabelos. Era um ritual digno dos reis. Ela estava considerando Jesus um rei naquele momento. Enquanto que o Simão, o fariseu, que estava hospedando ele, não teve a mínima consideração. Então é uma mensagem didática, uma mensagem dinâmica, uma mensagem de envolvimento. Na introdução do livro, Joana, esse livro tem uma característica diferente dos demais. A capa é muito bonita, né? Segue em harmonia. É o espírito Joana de Ângeles, mas com comentários da Sueli Caldas Schubert. Quem conhece a Sueli sabe do respeito que o mundo espiritual tem por essa companheira e do trabalho gigantesco que ela desenvolveu. Na introdução do livro, Joana inicia dizendo o seguinte: a briga aqui agora vai ser tirar o óculos e pôr o óculos, que eu sou míope. Então, quando eu tiro o óculos é para ler perto. Quando eu ponho, aí se eu olhar para vocês, eu só vejo vulto. Tem que pôr o óculos de novo. Ela diz assim, no prefácio: a reencarnação objetiva essencialmente a oportunidade de despertar os sublimes valores intelecto-morais adormecidos do espírito. Veja que maneira didática de explicar como ela está conectada com o nosso codificador. Que maneira didática ela dá dela explicar aquela questão do Livro dos Espíritos, 132, qual é o objetivo da reencarnação. Lá a resposta é genérica, o progresso. Só responde assim. Ela vai dizer que, na verdade, é despertar-nos para os valores intelectuais e para os valores morais. É na reencarnação que nós fazemos o curso superior, a faculdade. É na reencarnação que nós nos interessamos para estudar. Eu tenho amigos que diziam, Luísio, antes de eu me tornar espírita, eu não lia um livro por década. Eu detestava a leitura. Hoje eu leio 10 livros por ano. Eu devoro os livros espíritas. Então é um avanço intelectual. Outras pessoas dizem, antes de eu me tornar espírita, eu era agressivo. Eu hoje estou muito mais amolecido. É o despertar dos valores morais. Então o objetivo da reencarnação, diz a Joana, é despertar de forma sublime os valores intelectuais e morais. E ela diz assim, a semelhança da semente que necessita morrer asfixiada no solo que a acolhe, para que surja exuberante a planta gloriosa, o Deus interno, em condição idêntica, expande-se e vence os envoltórios que o guardam, até alcançar a plenitude. A Joana aqui vai nos fazer lembrar o filósofo alemão chamado Hegel. Ele vai dizer, Hegel, que para que a semente brote, ela tem que morrer. Você pegar um feijão e plantar, ou fazer aquela experiência do algodão, como as crianças fazem, para que o pé de feijão suja, a semente, o feijão, se estoura, se destrói. E aí o Hegel vai dizer, para que suja a muda, a semente tem que morrer. Para que suja a árvore, a muda tem que morrer. Para que suja a flor, para surgir o fruto, a flor tem que morrer. E assim é o ciclo da vida. Um morre para surgir o outro. Para surgir o casado, o solteiro tem que morrer. Esse é um grande problema no início da vida conjugal. A mulher casa, o homem não. O homem leva de 1 a 2 anos para casar. Se existisse casamento no centro espírita,
Diríamos que o noivo entraria lá onde está o Marquinho, em 2014, e chegaria aqui em 2017. Ele leva de 2 a 3 anos dali até aqui. A noiva já casa em 14. Ele leva 3 anos. Ele casado, quer continuar a tomar cerveja com os amigos. Quer continuar a bater pelada todo domingo. Ele quer continuar a ter os amigos, a ter as amigas. Ele quer manter a vida de solteiro. E se ele não fizer isso, é porque a mulher está botando a cela nele, né? Ele perde o respeito perante os homens. Olha só, você está sem moral, sua mulher está mandando em você. Um paciente meu que parou de beber disse que os amigos de copo dizem para ele assim: fulano hoje é mandado pela mulher, é pau mandado. Ele disse: com muito prazer. Tá vendo, coitado? Eles falaram para ele, né? É isso agora, ó, não bebe. Só vai na venda comprar o que a mulher pede, traz para casa. Aí ela pede para ele fazer a faxina, ele faz. Pau mandado. Hoje ela traz ele na rédea curta, tadinho. Porque o cara parou de beber. Quer dizer, o homem de verdade é aquele que enche a cara e vai bêbado para casa. Esse é o homem de verdade. Então, para que o homem casado suja, o solteiro tem que morrer. Quando nasce o filho, aí ele começa a despertar. Olha que coisa mais linda. E aí ele começa, né? O dia da pelada é o dia de levar o filho para vacinar. Meu bem, você leva o nosso filho para vacinar? Não, hoje é o dia, mas olha, eu não posso fazer tudo. Eu tô de mamar, eu pari, eu carreguei 9 meses, você quer que eu leve? Pronto, aí tá bom, mulher. Já me convenceu, aí leva a vacinar. Então tem que morrer o solteiro para que o casado suja. Tem que morrer a criança para o adolescente surgir. Um adolescente que ainda não se definiu. Aliás, é uma fase de definição. Ad quer dizer crescer. Aliás, ad quer dizer para. Olesere quer dizer crescer. Crescer para. Então o adolescente, ele não sabe se ele é pequeno ou se é grande. A mãe fala: minha filha, você não tem vergonha não? A cavalona fazendo um negócio desse. Aí ela fala, fica sem graça, porque ela já é grande. Aí, mamãe, eu queria ir na festinha com a minha mãe. Você não tem idade para isso não. Você ainda não é adulta. Ela disse: meu Deus, então o que eu sou? Eu não sou mais criança. Também não sou adulta, né? Então, para que a adolescência suja, a criança morre. Para que o adulto suja, o adolescente morre. Para que o idoso suja, o adulto tem que morrer. E como é doloroso matar o adulto, gente. Eu estou nessa fase, eu estou assassinando o meu adulto assim, bem de pouquinho. E aí, às vezes, eu vou numa repartição, a pessoa fala: senhor. Aí eu olho para trás para ver quem que ela está falando. Aí, um dia desse, eu fui na lanchonete de uma amiga minha, e ela não estava na lanchonete. E ela falou, aí a funcionária ligou para ela: fulana, tem um senhor de cabelo grisalhos aqui, aquele cabelo grisalho acabou comigo. Eu disse: amanhã mesmo eu vou passar tinta. Porque ninguém merece, né, o senhor. Meu irmão, que é 2 anos mais novo do que eu, pegou o ônibus para uma cidade, e aí a moça que tira a passagem disse: senhor, o senhor vai para que lugar? Dizia que falou: que intimidade são essas? Ele pensava de senhor, quem está falando? Que é? Aí disse: não, senhora. Eu vou para tal lugar, senhora. Ele falou bem fixando. Ela disse: mas senhor, eu só tenho 22 anos. Ele disse: eu só tenho 49. Por isso que eu chamo o senhor de senhor. O senhor é mais do que o dobro da minha idade. O senhor tem idade para ser meu pai. Por isso eu estou falando, senhor, por respeito. Ele disse: por favor, me desrespeite. Me desrespeite, por favor. Então a nossa dificuldade é em matar o velho.